Muy buenas tardes a todos. Sean todos bienvenidos. Es un placer tener a todos ustedes aquí para más un día del noveno encuentro de PrimeLac. Mi nombre es Gustavo Loyola, estoy coordinando el evento y soy también docente y coordinador de sostenibilidad y relaciones internacionales en ISAE. Estamos todos muy contentos de recibir muy buenos amigos acá para este evento y también en este panel que vamos a hacer en portugués y algunos momentos en español, pero a todos sí que la voluntad de compartir sus cuestiones y también participar en el chat. En este panel vamos hoy a discutir la colaboración para la cooperación. Se sabe que es un tema simple, complejo, pero extremadamente necesario en la actualidad. En un mundo golpeado por la pandemia de coronavirus, cada vez más necesitamos ejercer nuestro papel como sociedad e integrarnos cada vez más. Esta situación agrava enormemente los desafíos de los ODS y amplía la cantidad de acciones que se deben tomar para el 2030. Me gusta la frase, los problemas complejos requieren soluciones complejas. Pero, sin embargo, estas soluciones no tienen por qué ser difíciles. Aquí es donde está la colaboración. Ustedes conocen Norman Ahuda y siempre le hacen su clase el ejercicio de los COS. Y anima a los estudiantes a pensar en varias palabras que comienzan con co. Siempre sale algo como colaboración, cooperación, conexión, correlación, compartir, compañerismo, etcétera, etcétera, etcétera. Yo pienso que la clave está ahí, en los COS. Por eso, sin más preámbulos, me gustaría presentarles a nuestros panelistas que traerán ejemplos de cooperación y colaboración para el desarrollo sostenible. Lo invito inicialmente a Carlo Pereira para que adentre en nuestro panel. Déjame llamar a Carlo. Ya está, sí. Bienvenido, Carlo. Carlo tiene más de 20 años de experiencia en la responsabilidad social corporativa y sostenibilidad, trabajando para organizaciones públicas, privadas y de la sociedad civil. En el Pacto Global de la ONU lidera el Consejo Regional de las Redes Locales de América Latina y el Caribe. Obtuvo una maestría en Ciencias de la Universidad de São Paulo, una MBA de Sostenibilidad de la Universidad de Lüneburg, así como una especialización y capacitación en liderazgo internacional. Muchas gracias, Carlos. Ahora también invito a Carlos Pignatari. Carlos, que es responsable del impacto social en la cervecería Ambev y lidera VOA, un programa de mentoría de gestión voluntaria para las organizaciones sociales de la empresa. En la compañía desde 2003, también se desempeñó como gerente de desempeño en América Latina, siendo responsable de establecer metas y hacer el programa de excelencia y las definiciones estratégicas en cascada dentro de la cervecería. Y como gerente de transformación en América del Sur, mejorando la experiencia de los empleados a través de gestión de tecnología y rendimiento. Es licenciado en Administración Pública por la FGV San Paulo. Bienvenido también, Carlos. Y ahora invito también a Gustavo Posechi. Gustavo, que es mi tocayo acá, mi xará, como decimos en portugués. Es doctor y magíster en Ingeniería Eléctrica e Informática Industrial por la Universidad Tecnológica Federal de Paraná, con especialización en fotónica en Ingeniería e Automatización en Proceso de Petróleo y Gas Natural. Es el director de Investigación e Innovación de la Compañía de Saneamiento de Paraná, Sanepar. Desarrolla proyectos con enfoque en bioenergía y eficiencia energética. También trabaja en las áreas de instrumentación, metrología y métodos cuantitativos. Es autor de más de 150 publicaciones técnico-científicas, es profesor del programa de maestría profesional en gobernanza y sostenibilidad de ISAE y es miembro del comité de gestión del Instituto Nacional de Ciencia y Tecnología en plantas de tratamiento de aguas residuales sostenibles. Gracias, Gustavo. Mencionaba poco que estamos acá en un panel que tenemos dos duplas con dos Gustavos, un Carlo y un Carlos, que es una feliz coincidencia. Bueno, entonces, inicialmente para nuestro panel, invito a Carlo Pereira para que traiga la perspectiva
del Pacto Mundial, Pacto Global en relación a nuestro tema. Y a todos ustedes que participan, si tienen preguntas, pueden utilizar las preguntas y respuestas del Q&A o también el chat para que lo hacen. Carlos, ¿qué dicen a nosotros? Bem-vindo, Carlos. Obrigado por Obrigado, ter topado o nosso Gustavo. convite. Imagina, obrigado, uma satisfação sempre estar com vocês, estar com o Prime, uma alegria. Queria cumprimentar a todos os colegas da mesa e também, claro, bem-vindo, muito fraternal para todo mundo que está nos assistindo, né? Bom, a questão da cooperação, né, Gustavo? Eu acho que cooperação é uma coisa que vocês sempre fizeram muito bem, por exemplo, né, pegando o ESAI, e não só o ESAI, o Prime também. O Pacto Global em si é fruto de cooperação, né? Acho que a gente tem que deixar isso muito claro, e ficou há muito tempo entendido que a gente não conseguiria avançar nas questões sociais, ambientais e de governança se não fosse por meio de cooperação. A Agenda 2030, colocada aí em 2015, ela traz isso no seu cerne. Ela fala muito em cooperação, não só no ODS 17, né? O ODS 17 ele está ali como um representante maior da questão de parcerias e meios de implementação, mas, na verdade, algumas pessoas não sabem, aquelas letrinhas que a gente encontra em outros objetivos, elas se referem também a parcerias e meios de implementação. E o que a gente tem visto ao longo dos anos? Por exemplo, agora, fazendo um contexto, né, a gente está numa fase que, infelizmente, a gente vê muitos estados nacionalistas e muito questionamento sobre, por exemplo, o multilateralismo. E o multilateralismo, gente, que né, é uma cooperação entre estados, ele é necessário, né? Ele é necessário. A gente tem, né, uma pandemia que está atacando muito fortemente todos os países, mas, como sempre, os mais vulneráveis são os mais afetados, né? Então, a gente olha, por exemplo, falando para a América Latina, a gente, com a pandemia, e vamos lembrar, né, quando a gente fala da pandemia, a gente nunca pode esquecer da interdependência e interligação dos ODS, né? Então, essa pandemia é uma crise ambiental que se transformou numa crise sanitária, que passou por uma crise, então, econômica e, por consequência, humanitária. Então, a gente vai colocar mais de 30 milhões de nossos co-cidadãos latino-americanos na pobreza, 14 milhões na extrema pobreza, desculpa, 50 e 14, né, na extrema pobreza. Com isso, a previsão pela CEPAL é que a gente tenha 7 milhões de crianças aí expostas a trabalho infantil, por exemplo, na região, né? A nossa região vai ter o segundo maior impacto só depois da Europa, né? Só que considerando que a Europa vai sair de um nível muito bom para um nível um pouco menos bom, eu diria, né? E a gente aqui não. A gente sabe que a região já é bastante carente e a gente vai ter uma pancada, vai ser fortemente afetada, né? E isso mostra que esse momento que a gente está vivendo mostra a necessidade de cooperação. A cooperação, de novo, entre estados, entre países, por conta, pensando no multilateralismo, para que a gente, na verdade, conseguisse conter de maneira mais adequada essa pandemia e, para além disso, conseguisse remediar de maneira mais adequada. Remediar no sentido não de trazer o remédio, mas no sentido de conseguir acolher melhor as pessoas, principalmente aqueles que mais precisam, né? E aí, a gente viu uma coalizão muito forte entre os três setores da sociedade, né? Então, sociedade civil, o segundo setor, as empresas e os governos, né? Cooperando muito fortemente, principalmente dentro dos países, né? Aqui no Brasil isso foi muito evidente. O próprio Pacto Global, por meio, por exemplo, da Covid Radar,
a Covid Radar muito brevemente, reuniu aí mais de 80 instituições, academia, a gente teve ali empresas de todos os setores, a gente teve ali também a sociedade civil e também governos, né? Então, conseguimos dar um pouco de luz por meio de informações e também, na verdade, conseguimos arrecadar muita coisa para atender as pessoas em vários estados do país, né? Inclusive, não só nos vários estados do país, inclusive conseguimos doações para a Argentina, daqui do Brasil também, né? Então, coalizão e colaboração é o segredo para que a gente consiga atingir a Agenda 2030, né? Sem colaboração, vamos lembrar outra coisa, historicamente aqui falando, a Agenda do Milênio, né? Então aquelas 8 caixinhas coloridas que a gente estava habituado, ela foi feita no âmbito da ONU, por países, para países em desenvolvimento. A Agenda 2030, ela foi feita de maneira muito colaborativa. Ela foi feita, sim, no âmbito da ONU, né? Então, por isso que as pessoas falam muito Agenda 2030 ou os ODS da ONU, só que não gosto muito de colocar ali como sendo da ONU, porque, na verdade, apesar de ter sido feita ali dentro da casa da ONU, na verdade, foi muito participativa, tanto com relação à sociedade civil e também ao setor privado. E também a expectativa, por consequência, é que esses outros 2 setores, além do setor público, apoiem muito na implementação da agenda, né? Está muito claro que, seja o problema que for, ninguém vai conseguir endereçar sozinho. A gente precisa colaborar. Então, colaborar é a chave para a gente fazer a Agenda 2030 andar, sem dúvida nenhuma. E, para finalizar, resposta já longa, como eu comentei, o pacto ele é fruto de uma colaboração. Então, vamos lembrar também, trazendo sempre um pouco de história aí, muita gente aqui sabe, mas o pacto ele nasce, então, numa provocação do Kofi Annan, em Davos, em 99, para o setor empresarial, onde ele fala que nós, das Nações Unidas, convidamos vocês do setor privado para elaborarmos um pacto fundamentado em princípios e valores para darmos uma face mais humana ao mercado, né? Essa foi a frase dele. Ou seja, é fruto de uma colaboração e continua sendo assim. Apesar do pacto ser o braço da ONU para o setor privado, na verdade, o nosso objeto de trabalho, objeto de estudo é o setor empresarial, mas sempre de maneira muito coletiva com os outros setores. Então, por exemplo, no Brasil, e é meio parecido na América Latina, tá? No Brasil, nós temos 1/3 de grandes empresas, 1/3 de pequenas e médias e 1/3 do que a gente chama não empresariais. E ali, não empresariais, nós temos desde estados, municípios, ministérios, a grandes ONGs internacionais, pequenas ONGs e também federações e associações. Vou parar por aqui para a gente continuar depois. Obrigado, Gustavo. Legal. Obrigado, Carlos. Eu gostei muito do que você trouxe, né, em relação ao ODS 17, né, e como ele também permeia todos os outros objetivos, né, essa questão da parceria e dessa construção colaborativa. E é bacana porque para o Prime, né, e o Prime tendo surgido dentro do Pacto Global, né, essa conexão com o ambiente empresarial é muito importante. E cada vez mais a gente observa esse protagonismo das organizações, né, e a gente tem visto muito isso agora, especialmente nesse momento da pandemia. Então, para trazer um pouco da percepção do setor empresarial, eu queria convidar o Carlos, da Ambev, para contar um pouquinho para a gente da visão deles em relação a tudo isso. Eu já começo falando da Ambev, mas antes eu até queria contextualizar um pouco, que eu acho que eu só posso concordar com o Carlos, assim, até inclusive ontem eu estava lendo o último livro do Harari, né, e o Harari, ele traz muito isso sobre cooperação. E aí o Harari, ele escreveu Homo Deus, ele escreveu uma breve história da humanidade, mas ele escreveu agora um livro, na verdade, difícil falar que ele escreveu um livro, ele pegou todos os artigos que ele escreveu para os jornais e todas as entrevistas que ele deu durante a pandemia e juntou em um livro que se chama Notas da Pandemia, né? E é muito engraçado, assim, que até fica repetitivo, porque como ele comenta em algumas entrevistas dos artigos dele,
é muito legal porque ele fala exatamente isso, né? Então ele comenta, por exemplo, ele fala hoje tem muitos estados nacionais e quando a gente teve outras pandemias ou teve outros problemas, a gente teve alguns países que tomaram a liderança, né, para unir e ter esse momento de cooperação. Não é o que está acontecendo nessa pandemia, infelizmente. Acho que eu não preciso citar aí quais são esses governos e países, mas ele fala a única forma da gente sair desses países é realmente com cooperação, né? Cooperação entre os países, que foi uma coisa que a gente conseguiu fazer e não é porque muita gente começa a falar, né, sobre tentar reduzir a globalização ou tentar aumentar muros, ou tentar distanciar cada vez mais os países, mas ele fala que isso não é inviável, porque mesmo antes da globalização a gente já teve peste bubônica e outras pestes ali na Europa que se espalharam super rápido também, então não adianta nada isso. E ele também comenta que com a cooperação a gente conseguiu, né, fazer todo o rastreamento do genoma do Covid-19 assim, em 2 semanas. Então é muito importante esse trabalho de cooperação. Assim, eu acho que só para citar que eu concordo totalmente com o Carlo, até de todas as referências aí que o próprio Harari traz nos textos, nos artigos e nas palestras dele, só comentando porque é um livro que eu terminei de ler ontem. Mas eu acho que falando muito sobre o papel nosso de cooperação como empresa, eu acho que, e aí até de combate à pandemia e tudo mais, eu acho que isso também é muito rico e muito importante para a gente. Assim, hoje olhando, né, todas as iniciativas que a gente fez, todas as iniciativas elas foram muito focadas em cooperação entre as empresas. Eu não estou falando só de doação, mas eu acho que as principais iniciativas de Ambev, né, que surgem durante a pandemia, todas elas são iniciativas junto com outras empresas. Então, por exemplo, no começo, acho que todo mundo deve lembrar aí quando a gente doou o álcool em gel do álcool das nossas cervejas para a produção de álcool em gel. É óbvio que a gente não pode produzir álcool em gel, a gente não tem essa liberação da Anvisa e até não tinha nessa primeira semana que estava acontecendo a pandemia e começou na quarentena no Brasil, mas a gente conseguiu fazer junto com cooperativas que já produziam álcool em gel e a gente só distribuiu a matéria-prima para eles conseguirem fazer cada vez mais. Acho que outra iniciativa legal foi o hospital, que a gente construiu uma expansão de um hospital em Embu-Mirim em 36 dias, mas também a gente não construiu sozinho, né? A gente teve Brasil ao Cubo, que fez toda a coordenação e toda a parte de engenharia. A gente, e também a própria Gerdau, que fez a doação de aço, muito olhando não só na eficiência que a gente, como Ambev, consegue entregar, né? Então, a gente fez um hospital de campanha em 36 dias, a gente fez um hospital, expansão de um hospital mesmo, né? Que vai ficar ali para o pessoal de Embu-Mirim nesse tempo. Então, acho que é super rico mostrar. Tem toda essa cooperação e eu acho que agora, daí eu posso ficar aqui citando várias outras coisas, né? Desde o apoio ao restaurante que a gente fez com Stella, com Boêmia, para distribuir vouchers entre os restaurantes, que era super importante para eles. Então a gente pagava um pedaço da conta dos clientes, os clientes pagavam outro pedaço para garantir que eles vão a esses restaurantes, né, até o final do ano. Mas eu acho que o que é mais legal e que mostra muito essa cooperação mesmo é o Movimento Nós, né, que é um movimento entre grandes empresas do Brasil, inclusive concorrentes, para ajudar os pequenos produtores, os pequenos bares, restaurantes e pontos de venda, porque a gente sabe que eles precisariam retomar, a gente sabe que foi liberado até nas legislações municipais, estaduais, inclusive federais, a volta deles, mas a gente queria garantir que todo mundo voltasse da melhor forma possível, com o máximo de segurança possível. A gente sabe que por questões financeiras não é todo mundo que às vezes consegue disponibilizar um álcool em gel, consegue disponibilizar ali máscara para todo mundo, então a gente sabia que tinha esse papel grande de apoiar também. E aí eu acho que só para finalizar, também toda a parte de cooperação com várias outras empresas, tanto para o Butantan quanto para a Fiocruz, na parte de expansão aí da linha deles de produção de vacinas. Né? Então, tudo isso foi feito com cooperação, acho que isso é muito importante. Não necessariamente liderado por nós como Ambev, mas a gente entende que por ser uma empresa grande no país, a gente tem também esse papel de incentivar e chamar outras empresas para a conversa, né? Legal.
Eu achei muito interessante, eu acompanhei bastante da Ambev durante essa jornada da pandemia e esse movimento integrado mesmo, que para a gente no Brasil é um pouco estranho, né? Você vê empresas que podem se dizer concorrentes, por exemplo, né? Não estou só trazendo a Ambev, mas no ambiente corporativo a gente viu isso acontecendo durante a pandemia, mas empresas cooperando em torno de um desafio comum, né? E isso é muito importante, né? Quando a gente fala dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, por exemplo, ou do próprio problema do coronavírus, né? A humanidade toda tem um desafio em comum. Por isso essa união entre todos, né, e trazendo todo o setor corporativo, né, trazendo as empresas e a academia, né, junto com o setor público, acaba sendo chave, né, um fator essencial para que essa transformação efetivamente aconteça, né, para que a gente possa efetivamente fazer isso em conjunto. Pensando também nessa integração, né, eu já vou trazendo o gancho para a nossa conversa, o meu xará Gustavo Possetti, o Gustavo que transita bastante na academia e também está numa empresa público-privada, né, e viaja aí por vários lugares discutindo temáticas muito relacionadas ao desenvolvimento sustentável. Gustavo, queria que você trouxesse um pouco da sua perspectiva, o que você tem visto, né, nessa temática da colaboração e toda essa conexão aí nos diferentes setores, né, em prol desses objetivos que a gente tem buscado. Maravilha, Gustavo Noiola, muito boa tarde, meu caro, né? Cumprimentos também aos Carlos, né? O Carlos Pereira e o Carlos da Ambev, né? E da mesma maneira, deixo aqui uma saudação cordial a todos aqueles que nos acompanham, né? Nesse bate-papo. E as palavras que eu gostaria de endereçar aqui, além de ratificação, as argumentações, né? Aqui propostas, né? Por aqueles que me antecederam, vem ao encontro de uma perspectiva, né, Gustavo, que nós, como mundo, estamos observando, né, que é o novo normal, né? O que é o novo normal, né? Bom, eu tenho algumas convicções sobre o novo normal, né? Mas eu confesso que nesse momento eu tenho muito mais dúvidas e que a incerteza é muito maior do que as convicções. Né? Nós não sabemos se teremos uma vacina, se ela será efetiva, qual de fato será o impacto econômico, o que é prioritário, né? A saúde ou a economia. Há uma relação de causa e efeito? Não há? Enfim, a gente tem muito mais dúvida do que certezas, né? E eu gostaria de compartilhar aqui com vocês também, né, que essas dúvidas se acentuam, né, quando nós aqui numa empresa de saneamento, né, que temos a missão de promover saúde pública, de levar qualidade de vida para as pessoas através da água tratada, disponibilizando, né, este recurso na torneira, né, para que as atividades cotidianas possam ser conduzidas, né, quando a gente se depara com um contexto de crise hídrica. E aí quando você começa a ver um elemento essencial, né, ficar escasso, com uma perspectiva, né, de que a sua função, né, como corporação, vai se tornando cada vez mais desafiadora, né? Você precisa estabelecer estratégias, né? Então, literalmente, estamos navegando em mares de águas muito turbulentas, né? E, num caso específico aqui, né, da Sanepar, do estado do Paraná, nesse momento de escassez hídrica, né? Então, puxa vida, como se não bastassem todos os desafios e barreiras, né, do novo normal, né, provido aí pela Covid-19, né, nós temos todo o aspecto da crise hídrica, um novo marco regulatório, né, que impõe a competitividade, né, num setor que sempre funcionou diferente no Brasil, né? Então, nós realmente começamos a pensar em estratégias, né? E se há uma série de dúvidas, né? A jovem senhora, Sanepar, de 57 anos, por exemplo, chegou firme e forte até aqui com uma empresa de vanguarda, né? Entregando saúde pública, efetivamente cumprindo sua função social, né? Ambiental, entregando respostas, né? Para os seus acionistas. Nós somos uma empresa de economia mista, né? Que oferta um serviço público, né?
e que tem o sócio privado cobrando resultado, que tem a sociedade cobrando resultado, que tem os empregados, mais de 7 mil cobrando resultados, né? Que tem os órgãos de controle, agência reguladora, Tribunal de Contas, enfim, é um ecossistema complexo, né? Então, o que a gente sabe nesse momento, e aí tentando interagir com as duas abordagens, né, que me antecederam, de fato, né, uma convicção em todo esse contexto é que a colaboração é fundamental para a coisa acontecer. Se os atores que estão interligados a esse ecossistema não compreenderem a situação, não entenderem que fazem parte daquilo e que efetivamente precisam contribuir, nós vamos ter sérios problemas. E esse problema pode afetar a toda a sociedade, porque pode representar, né, dificuldade para disponibilizar água na torneira para as pessoas, com qualidade e em quantidade. Então, é necessária a compreensão do contexto, é necessária a integração. E é necessário também uma palavrinha que vem sendo muito utilizada e que combina com isso tudo, que é a reinvenção, ou melhor, a inovação, né? Todo mundo falando em inovação. Pois bem, eu advogo a favor da inovação para a sustentabilidade, inovação como ferramenta para promover a sustentabilidade. Mas a sustentabilidade não dentro do que é o clássico triple bottom line, né? Onde você olha para o aspecto social, ambiental e financeiro, mas eu também estou olhando, né, a sustentabilidade como o respeito aos valores. Então, em outras palavras, eu estou olhando para a inovação como uma ferramenta que gera valor para a sociedade, né? Adequada a um conceito que tem muito a ver com cooperação, com empatia, né? Com tecnologia a serviço do cidadão, que é o conceito de sociedade 5.0. E aí sim, quando eu passo a compreender esse contexto, né, não tem como não colaborar. Né? Nós precisamos dos profissionais de engenharia para nos prepararmos, né, e nos adaptarmos ao contexto de adaptação a mudanças climáticas. Ao mesmo tempo, nós precisamos, né, dos órgãos de fomento com recursos disponíveis para as obras de infraestrutura que devem ser resilientes e sustentáveis. Ao mesmo tempo, eu preciso da sociedade fazendo o melhor uso possível deste recurso natural. No enfrentamento à crise hídrica, a sociedade tem um papel fundamental. Não é à toa que a Sanepar lançou, né, uma campanha, né, convocando a população de Curitiba e região metropolitana, em especial nesse momento, mas se estendendo também ao Paraná, de economia de 20% do seu consumo. Né? E nem sempre a gente vê uma resposta positiva, né, a esta provocação, porque nem sempre a sociedade entende o seu papel. Nós estamos muito acostumados a olhar para o próprio umbigo, né, para os próprios interesses, e não pensar no coletivo. E essa é uma prática que, dentro da colaboração, da contribuição, ela é condição basilar. Quer dizer, se você não compreende o próximo, se você não se coloca no lugar do próximo, se você não é corresponsável pelas ações, não há resultado conjunto. Nós dizemos que, juridicamente, um acordo de cooperação se sela quando as partes unem os seus esforços, recursos financeiros, contrapartidas econômicas, para chegar num objeto de interesse comum. Cara, isso não pode valer só para aspectos legais, isso tem que valer para a prática, para o dia a dia. E aí nem sempre nós estamos preparados, né? O nosso mindset para isso deveria ser default, né? Mas não é. Nós estamos preparados para operar, né, em um mecanismo com caixinhas, na base do comando e controle, né, na base do se o chefe não pediu, eu não faço. E o que a gente vê é que um mindset, né, digital, um mindset sustentável, um mindset preparado para a inovação, um mindset preparado para os desafios que aí se apresentam para uma sociedade que está se reinventando, né, se ressignificando, ele precisa se pautar na colaboração, na rede, na proatividade, coisas que nem sempre, né, fazem parte do nosso vocabulário, ou melhor, às vezes até fazem parte do nosso vocabulário, mas não são colocados em prática. Quer ver um exemplo, Gustavo? Por muito tempo, quando nós nos posicionamos no ecossistema de inovação, para ofertar valor para a sociedade, nós simplesmente nos posicionamos, normalmente as utilities, né, se posicionam como consumidores da inovação. Nós precisamos, dentro de toda esta proposta de valor,
nos reposicionarmos, né? Nós precisamos estar no centro de gravidade, ofertando para a sociedade desafios que possam ser atendidos pela academia, pelas startups, pelos órgãos de controle, pela sociedade como um todo. E aí sim nós vamos ter um serviço público de qualidade, independente do prestador de serviço, independente da sua natureza. Isso leva a algumas provocações importantes. Leva, por exemplo, a universidade a entender que quando ela interage com uma empresa que tem interesses em solucionar problemas no curto prazo, ela precisa se adaptar. Isso leva a uma releitura de que a empresa não é simplesmente uma financiadora de projetos, mas uma parceira apta a desenvolver as suas ações conjuntamente com a universidade, com as startups, com outras empresas e a gerar valor. Isso parece um conceito trivial, mas na prática não é o que acontece tipicamente. Tipicamente a universidade fica no seu silo, dentro do seu grupo de pesquisa. A empresa, por sua vez, fica no seu silo, dentro das suas demandas, e às vezes tratando isso com segredo industrial. E a conexão nem sempre acontece da melhor maneira possível. Então, fazer esta conexão, trazer a universidade para dentro da organização, fazer a encomenda correta para o ator correto, faz muito sentido dentro dessa perspectiva. E essa é uma grande fronteira. Colaborar parece trivial, mas, na prática, quantos acordos de cooperação ficam apenas no papel? A pergunta talvez seja, de fato, quantos resultados efetivos nós estamos gerando a partir do próprio contexto dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável? Quais são os indicadores que mostram efetivamente que nós estamos dando passos largos para, de fato, chegarmos em 2030 com uma perspectiva diferente daquela que nós temos hoje e que foi significativamente modificada em função da pandemia? Esse é um grande reflexo. A cooperação não pode ser apenas uma notícia. A cooperação não pode ser apenas uma aproximação diplomática. A cooperação não pode ser apenas um protocolo de intenções. A cooperação tem que gerar valor, tem que gerar impacto, tem que gerar resultados. E aí, concluindo, hoje nós temos resultados interessantes. A gente aprende até hoje. Cada cooperação é uma história diferente. Hoje nós temos em andamento, aqui na Sanepar, por exemplo, mais de 50 cooperações, né? Sendo elas nacionais ou internacionais. Perdemos o Gustavo. Por um momento pensei que fosse eu. Acho que perdemos o Gustavo. Bom, bem no momento da conclusão, né? Enfim, mas eu ia puxar um gancho que eu acho interessante. Ah, voltou. Gustavo? Bom, acho que ele já retorna. Mas eu ia puxar um gancho que, já puxando uma pergunta também para vocês todos, em relação a esses temas que o Gustavo tem trazido, né? A questão da cooperação, efetivamente. Opa, Gustavo, de volta. Já vou até puxar uma pergunta para você. Perfeito, fique à vontade, meu caro. Me perdoe pela instabilidade da rede aqui. Imagina, sem problemas. E daí eu já te passo a bola para você fazer a tua conclusão. Mas a cooperação, ela se mostra muito importante e é uma tendência que a gente tenha, né, como você mencionou, Gustavo, os acordos de cooperação, assina acordo de cooperação, assina, sem se concretizar em parcerias efetivas, né? Isso é algo que também a gente está aqui com uma plateia bem grande de academia, né, do setor de educação. Para a gente também acontece muito isso, né? Um protocolo de intenção, de interação, de troca, de parceria, e a dificuldade para que isso se concretize. E eu vejo muito isso também na parceria entre os setores, né? Entre a academia, por exemplo, se aproximar do setor público ou se aproximar das empresas e tal. Eu queria perguntar para você, começando por você, e vou passar por todos, porque a gente também teve uma pergunta dessa aqui no chat. Como você enxerga o papel, né, e o potencial da academia
nesse processo de colaboração para uma construção de um futuro, desse novo normal, né, como você mencionou? Gustavo, a academia tem contribuição sobre diferentes aspectos, né? Só que ela tem que entender sua vocação, né? A academia, ela pode ser ente de formação, talvez seja um dos principais papéis, né? Como é bom ter bons projetistas, como é bom ter bons técnicos. Esses caras vêm da academia, vêm com conhecimento que precisa ser colocado em prática dentro de um modelo de negócio, performando, né? Entregando resultados. A academia tem esta vocação. Ela precisa, né, olhar para essa vocação e incentivar cada vez mais a solução de problemas no nosso dia a dia. Não adianta ela ficar isolada. Não adianta você gerar um trabalho de conclusão de curso, uma dissertação, uma tese. Isso vai para a biblioteca, engorda o currículo Lattes, muito utilizado aqui no Brasil, né? Ou as plataformas internacionais. E aquilo não é colocado em prática. Nós precisamos trazer esse conhecimento técnico-científico para resolver a vida das pessoas, para tornar as tarifas mais módicas, para não deixar faltar água, para que a gente consiga compreender que numa condição de crise é necessário atuarmos de uma forma distinta. Quando você está com abundância, é um comportamento, quando você não tem abundância, é outro, né? Então, a academia tem esse papel de promover, né, um debate com base em conhecimento, informar pessoas que vão estar fomentando a massa crítica, né, para, como sociedade, o tempo inteiro está discutindo esses temas em alto nível, né? Outra perspectiva muito importante da academia é que não adianta a academia querer fazer um papel que não compete a ela. E isso é um grande erro também. O que eu quero dizer, em outras palavras, é assim: eu já fiz encomenda para a academia de projeto de engenharia. E eu aprendi que eu não devo fazer isso. Porque projeto de engenharia eu tenho que encomendar para um escritório de engenharia. Ao mesmo tempo, não adianta eu encomendar para um escritório de engenharia um projeto de pesquisa básica. Não vai acontecer. Né? Então, eu tenho que entender, né, exatamente qual é a demanda e para quem encomendar isso. Tem que respeitar os TRLs, o nível de maturidade da tecnologia. A academia normalmente vai ter fôlego para atuar o TRL 1 ou 4, ou seja, antes do Vale da Morte. É muito difícil a academia, com as suas ferramentas, com seus professores, com seus estudantes, superar o Vale da Morte. Aí ela precisa da organização, aí ela precisa da startup, aí ela precisa do centro de tecnologia, aí ela precisa de outros mecanismos para vencer o Vale da Morte e colocar a solução na prática. Então, fazer a boa encomenda para o ator correto é fundamental. Agora, como é legal colaborar com a academia, como é bom conversar com gente inteligente, como é bom poder dar oportunidades, né, para empregados que querem se formar. Você veja, vou dar um exemplo de algo que aconteceu nesta semana. Nós somos aqui agraciados com uma patente de invenção, né, de um processo de produção de bioetanol a partir de microalgas produzidas em lagoas de tratamento de esgoto e também, né, de um pedido de patente agora de produção desse mesmo bioetanol a partir, né, de macrófitas. Isso aconteceu a partir do mestrado de uma profissional formada em biologia na Unicentro, com o apoio da Sanepar. Como é legal quando isso acontece, quando a produção do conhecimento de fato pode virar oportunidade, né, para a formação de pessoas, mas principalmente para gerar valor para a sociedade. Então, eu concluo, Gustavo, né, a minha abordagem dizendo que é fundamental essa aproximação, né? E que o reconhecimento por parte da academia do seu papel e o entendimento por parte da hélice ou da tríplice hélice, né, deste processo como um todo, de fato valoriza esta contribuição e faz com que a gente dê passos incrementais e às vezes disruptivos na proposição de soluções que de fato fazem sentido e geram a diferença no nosso dia a dia. Legal, bacana, Gustavo. É muito interessante essa questão da vocação da academia, né? Então, assim como imagino que cada setor tem a sua vocação e até onde ele consegue ir.
E por isso que quando a gente traz o viés da colaboração, né, é um para conseguir suprir o gap do outro e construir algo efetivamente novo, né? Então a academia ela consegue chegar até um ponto, a partir desse momento ela pode se tornar parceira de uma startup ou da empresa e criar efetivamente esse ecossistema de transformação, né? E aí eu queria passar para o Carlos, né, e trazendo uma pergunta também aqui do Fernando, né, como que a Ambev vê essa colaboração com as universidades, né, e trazendo aí, por ser uma indústria, né, o apoio na pesquisa e no desenvolvimento aí dos processos e dos produtos, né, e num contexto geral, né, como as universidades conseguem apoiar essa inovação industrial, né, dentro do processo das empresas. Para a gente, o papel da academia ele é muito importante, na verdade. Eu acho que diversos fatores e entender exatamente essa complementariedade que a academia tem com os outros setores. Então, primeiro que a academia, né, os professores, eles têm um papel muito como que eu vou dizer, neutros, né, quando a gente está falando de pesquisa, de detentores desse conhecimento técnico e científico que é muito importante para a gente. E eu acho que o nosso papel fomentando junto com eles eu acho que primeiro, provocando e tentando trazer coisas novas, e assim como eles também deveriam ter esse papel, então, para mim, a primeira coisa é ter um papel de troca muito importante. E eu estou falando isso porque a gente está desenvolvendo agora, inclusive, alguns cases, né, de estudo mesmo para os professores, os alunos usarem em maneira conjunta, porque eu acho que isso que é o mais legal, né? Então a gente provoca os professores provocam a gente, e a gente consegue dar muito fomento para a pesquisa e para o ensino. Eu acho que o papel que o Gustavo estava falando antes é super importante. Eu não quero repetir então quero só crescer e complementar. Então, o papel de desenvolver junto, então usar as nossas atividades práticas, o nosso conhecimento, a nossa experiência. Eu acho que é super importante e a gente sempre está disponível, mas a gente também quer mostrar um outro lado, né? Então, por exemplo, Gustavo, quando você fala que a gente é uma indústria, a gente é sim uma indústria, mas a gente também tem um lado de tecnologia, de inovação, de cuidar de gente, de ética também, que é super importante, super relevante para a gente. Acho que os papéis, desde as nossas propagandas e até quando a gente está falando do trato e do jeito, né, que a gente cuida dos nossos funcionários, falando de diversidade e inclusão, então trazendo, por exemplo, o nosso comitê de diversidade, principalmente com capítulo racial. Então, e quando a gente assume também os nossos erros, a gente fala, olha, o que a gente está fazendo não é o suficiente. Então, acho que tem várias facetas e eu acho que vale também da academia entender o papel das empresas e como que as empresas conseguem colaborar com a sociedade como um todo, né? Não só ser um ator, porque eu acho que o principal ponto aqui para a gente é que as empresas elas são a sociedade também, né? Eu acho que por muito tempo houve muito discurso de porque as pessoas e as empresas, assim, quem está trabalhando dentro das empresas são pessoas, né? Então a gente tem 35 mil funcionários hoje, quando a gente fala de América do Sul, e a gente não pode deixar de esquecer que as 35 mil pessoas moram aqui, né? A maioria delas mora no Brasil. E além de morar no Brasil, elas vivem, elas têm parentes, elas são afetadas pela pandemia assim como qualquer outra pessoa que esteja no país. Acho que óbvio é muito importante pontuar que não é todo mundo que está no mesmo barco, né? Então elas são afetadas de maneiras diferentes, mas a gente também entendeu o nosso papel de cuidar da nossa gente num país que tem um contexto específico, que está passando por um momento específico de diversas maneiras. Então, eu acho que é muito legal também se a academia enxergasse a gente não só como essa indústria, mas também esse nosso papel na sociedade, muito pensando numa coisa que a gente vem falando, e aí eu acho que está ficando cada vez mais forte, eu acho que a pandemia deixou isso muito claro, do nosso papel de crescimento compartilhado, né? Então, Porter já trouxe esse conceito há muito tempo atrás, mas eu acho que a gente consegue entender muito também sobre ele falando que a gente está aqui, a gente entende que a sociedade ela quer crescer, ela quer se desenvolver, e eu não estou falando só de crescimento econômico, eu estou falando de crescimento de potencial mesmo, de educação, de aprendizado, de tudo isso, e a gente tem um papel de ajudar eles em todos esses momentos. Então a gente tem, por exemplo, a AMA, né, que é a nossa água que a gente constrói cisternas no Nordeste,
com todo o lucro dela, então não é que a gente pega um pedaço do lucro para a gente, não, então a gente tira os custos e aí o lucro dela fica para a construção não só de cisternas, mas para a construção de várias iniciativas de acesso à água, né? E a gente está começando a expandir um pouco mais, não só no Nordeste, mas entender como que a gente consegue ampliar esse acesso à água para as pessoas. Então, para a gente é super importante, porque, de novo, a gente está falando de gente, né? A gente tem também as nossas cervejas regionais no Maranhão. Agora a gente lançou, esse mês ainda, no mês passado, inclusive, uma cerveja regional no Piauí. Quando a gente está falando de Maranhão, Ceará e Pernambuco, a gente está falando de uma cerveja que a gente produz diretamente com os produtores locais, de microprodutores, né, de mandioca. Agora no Piauí a gente está com microprodutores de caju, então a gente acessa diretamente os microprodutores, então não tem atravessadores, a gente está fazendo uma distribuição local, toda a matéria-prima né, dessa mandioca ou caju, eles são dos estados produzidos, então as pessoas elas sabem que é feito localmente, que é de algum outro microprodutor que elas conhecem, então a gente ajuda no desenvolvimento ali da própria produção local, e eu acho que as pessoas ficam muito orgulhosas de tomar uma cerveja que eles sabem que é um amigo deles que estão ajudando a produzir. Então acho que é muito sobre isso, assim, entender esse papel de crescimento compartilhado que a gente como empresa tem, mas que eu acredito que a academia também tem, assim como outros órgãos, sejam eles públicos ou privados, também deveriam começar a pensar a ter. Assim, para a gente isso é o mais importante. Obrigado, Carlos. É bacana o que você trouxe num contexto de que os mesmos desafios e as mesmas discussões que estão acontecendo dentro das organizações acontecem também dentro da academia, né? Você trouxe a questão de diversidade, do desenvolvimento, da inovação, né? E são assuntos semelhantes, né, que se discutem. E às vezes a gente cai num conceito de silos, né? Então a academia fica no silo dela discutindo isso, né? E muito de maneira ou científica, muitas vezes, né? E a empresa fica lá também batendo cabeça para resolver esses problemas e essas questões, né? E essa troca às vezes não acontece, né? Então por isso que é muito importante que todos se abram, né? Tanto a academia se abra para conversar com as empresas e as empresas se abram para interagir e conversar com a academia. Isso é muito legal. A perspectiva do próprio valor compartilhado, né? Quando você traz um crescimento coletivo, né? Não só a empresa crescendo, mas a comunidade crescendo e todo o entorno, é uma conexão para isso também, né? Se a academia ela precisa crescer em produção de conhecimento, né? A empresa ela quer crescer e construir, aumentar o seu impacto, né? O impacto positivo que ela possa trazer. Então, por que não se juntar, né, nesse processo? Por que não construir coisas em conjunto, né? A sede de produção de conhecimento com a necessidade de resolver problemas, por exemplo, né, nesse sentido. E aí eu queria fazer uma pergunta para o Carlos, né, trazendo já um pouco para uma condução final. No primeiro dia do nosso evento, a gente teve a Matt, que é a head do Prime, né, global, trazendo muito do papel da educação nesse contexto de transformação que a gente vem vivenciando, o papel das escolas de negócio, do quão importante é a gente ter as iniciativas da ONU, né, próximas e em conjunto. Daí eu queria convidar o Carlos, né, e fazer uma pergunta, né, Carlos, como que você enxerga a conexão do Pacto, né, como um conjunto que envolve empresas e organizações, com o Prime, né, que é um conjunto que envolve instituições de ensino, universidades e escolas de negócio, né? No teu ponto de vista, como a gente pode construir coisas em conjunto de maneira colaborativa, né? E seja mundialmente, mas aqui hoje no nosso recorte de América Latina. Obrigado, Gustavo. Gustavo, eu acho fundamental, né? Primeiro eu queria fazer um comentário. Eu sempre gostei muito da universidade em si, né? A universidade como objeto de estudo, né? E tinha um professor na minha universidade, Miguel Covian, que era um grande estudioso da universidade, e ele falava uma coisa que eu achava interessante, assim, né? Ele falava ele se perguntava o que era a essência da universidade, né? E a gente pode falar a essência da academia, né? Mas o que ele se perguntava ali era o seguinte, né? Ele falava, olha, daí ele falava do tripé, né? É estudo. Ele falou, olha, não necessariamente, tem outras formas, tal.
É pesquisa? Olha, pesquisa também não, pode ser feito por empresas, pode ser feito por institutos, tal. Extensão? Também não necessariamente, né? O que ele dizia que era a essência da universidade, né, é a formação do cidadão crítico, né? E não querendo ser um pouco xista nem nada, mas que a gente perder um pouco disso, assim, né? Uma observação que eu faço, né? Acho que a gente ficou muito, claro, focado em tarefas e projetos, etc, etc, mas talvez a gente tenha perdido um pouco dessa questão de apoiar na formação do cidadão crítico, né? Porque daí depois, tendo o cidadão crítico ali, ele vai conseguir resolver as coisas. Com relação ao Pacto e o Prime, eu acho que não foi à toa, né, que o Georg Kell idealizou o Prime, né, porque entende, obviamente, que a gente precisa trabalhar os líderes não só de hoje, mas os líderes do futuro, né? Ou as lideranças que já estão aí também adequá-las, né? Talvez para esse novo mundo, para esse novo momento dessa transição aí da economia de shareholders para stakeholders. E você sabe bem disso, eu sou um entusiasta de primeira hora do Prime, né? Então sempre estive perto quanto pude, não só isso, desde que eu estou aqui na gestão do Pacto no Brasil há 3 anos, a gente já fez muita coisa conjuntamente. Agora, como você bem sabe, a gente tem uma oficina que vai ser uma oficina ali facilitada por uma consultoria para entender o que a gente pode produzir conjuntamente, que é muita coisa, né? Que é muita coisa. Eu acho que, de um lado, pensando em pesquisa, por exemplo, tem as empresas como objeto de estudo, o próprio pacto em si como objeto de estudo, os projetos que estão ali como objeto de estudo, né? E tem todo o aporte de conhecimento que a academia pode trazer, né? Então, por exemplo, agora a gente lançou, e não foi no âmbito do Prime, mas com o pessoal da USP de Ribeirão, a gente lançou, então, ali uma publicação falando sobre os webinars que a gente teve ao longo da pandemia, né? E foi maravilhoso para a gente como pacto, né? Porque a gente conseguiu trazer um conhecimento ali que internamente na equipe a gente não teria, e a gente vai dar acesso à população em geral em tudo que foi discutido ali, né? Então, olha, eu acho que, apesar de, como eu disse, a gente faz muita coisa juntos, a gente tem um potencial assim enorme, enorme. O que a gente faz, perto do potencial que a gente tem, é nada, né? Então, por isso, desse workshop, a minha esperança é que a gente aprenda a trabalhar conjuntamente melhor e, nesse papel que eu tenho de América Latina, claro, levar essa tecnologia de interação aqui do Brasil para outros países da América Latina também. Bacana, Carlos. É bem interessante a gente trazer essa perspectiva como um todo, né? E a América Latina, por próprio Prime, tem um potencial gigante de crescimento em número de signatários aí de escolas, pela quantidade de escolas de negócio, de universidades, de instituições de ensino e também por todo esse potencial transformador. Bom, para a gente caminhar aí para o nosso encerramento, tem uma pergunta para todos vocês aí de conclusão, né, e de fechamento. A gente discutiu muito sobre colaboração e tem sido muito presente agora nesse momento da pandemia, né? Essa colaboração entre os diferentes setores, entre as empresas, né? Porque o desafio do coronavírus, ele caiu no colo de todo mundo. Como o Carlos comentou ali, não estamos todos no mesmo barco, mas a tempestade é a mesma, né? Então, temos que colaborar e trazer isso conjuntamente. Eu queria saber, na percepção de vocês, esse espírito de colaboração que surgiu agora, vocês acham que continua pós-pandemia? Vocês acham que a nossa sociedade como um todo perdeu um pouco essa relação de cooperar com o concorrente, cooperar com outros setores, compartilhar tecnologia? Vocês acham que isso foi perdido de vez e agora a gente vai para uma fase que a colaboração efetivamente vai fazer parte do nosso DNA? Ou talvez a gente volte aí a algumas casas e precise continuar a trabalhar essa consciência, essa mudança de mindset nas pessoas. Então,
Gustavo, o que você acha? Meu caro, manja aqueles temas do tipo hashtag se tá fora da moda? É o que a gente precisa fazer com relação a isso, meu caro. Né? Veja, alguma entidade divina, a natureza, sei lá, que ser abstrato aí, nos traz inúmeras oportunidades, né? E nós, como humanidade, como sociedade, às vezes não aprendemos e não conseguimos enxergar de fato o que um desafio representa e como precisamos nos comportar depois disso, né? A minha opinião é que a pandemia nos traz oportunidade. Nos traz desgraça, nos traz dor, nos traz uma série de coisas, mas ela nos traz oportunidade. E nós, como sociedade, precisamos literalmente reconhecer que esta oportunidade tem que mudar a nossa linha de base. E essa linha de base tem que olhar com muito carinho para empatia, para parceria, para colaboração, né? Efetiva. Não a do discurso, não a do papel, aquela que gera resultado, que gera valor. Então, assim, eu tenho a convicção de que não tem outra alternativa, Gustavo. E quem não entender isso, não só deixará de estar na moda, como vai ser literalmente rechaçado pelo mercado, né? Ou vai ter que se entender com um grupo muito específico que dificilmente vai sustentar aquele modelo de negócio. Então, do ponto de vista organizacional, é uma nova era. É a era da colaboração. Valeu, meu caro. Grande prazer estar com vocês aqui. Contem sempre conosco aí. Obrigado, Gustavo. Carlos, É difícil não concordar com o Gustavo, porque acho que até tanto eu quanto o Carlo, a gente começou falando, e de novo, né, vou citar o Harari, eu concordo muito com ele nesse ponto que colaboração tanto de tecnologia, eu acho que óbvio tem que ter sempre uma preocupação, porque os países possuem, tanto os países quanto as empresas possuem poderes e forças diferentes, né, então quando a gente está falando de colaboração, ela precisa ser simétrica, então precisa ser troca. Mas se eu puder acrescentar alguma coisa, eu acho que tem um ponto aqui para mim que é a gente precisa incluir nessa colaboração confiança, né? Então a gente precisa confiar é, tanto na mídia, na imprensa, para garantir também uma simetria de informação, na verdade, e a gente precisa confiar no que nas tecnologias, nas empresas, nos avanços que essas empresas, ou até a academia, como a gente citou anteriormente, podem trazer para a gente, né? Então, colaboração ela não vai existir se não tiver confiança. Eu acho que é muito importante, antes de tudo, ter essa confiança. perfeito. Obrigado, Carlos. Carlos, Vamos lá. Bom, o Carlos citou o Harari, que eu gosto bastante também. O Harari fala, né, que o que nos define aí como ser humano é a capacidade de colaboração em escala, né? E então, gente, se a gente conseguiu se desenvolver tanto como espécie, foi por conta dessa colaboração, né? Ao mesmo tempo, isso foi também o que nos trouxe alguns problemas, né? Então, que eu sempre brinco não, enfim, o Steve Pinker coloca todos esses dados, né? A gente nunca teve tão bem como humanidade, né? Então, a gente pode pegar qualquer indicador aí que a gente está melhor do que há 50 anos atrás, 100 anos atrás, 1000 anos atrás, agora que a gente andou piorando um pouco esses últimos anos, né? Mas claro que isso com uma externalidade muito clara, que é a questão do aquecimento global, né? Então, gente, eu entendo que, como eu disse anteriormente, né, que essa crise sanitária que a gente tem, ela veio de uma crise ambiental, tem uma crise ambiental posta, que é uma crise ambiental, só que na verdade, né, ela tem um caráter ambiental, mas é óbvio que ela pega em todos os aspectos, que são as mudanças climáticas, né? Então, talvez essa pandemia tenha servido como um wake-up call para a gente entender que a gente vai precisar colaborar de maneira bastante efetiva agora para que a gente consiga, como espécie, garantir a existência das nossas futuras gerações, né?
Então, colaboração é fundamental para que a gente garanta nossos filhos e netas aí, que eles possam gozar de todos os seus direitos fundamentais. Legal. Queria aqui já agradecer a todos vocês. Eu gostei muito da nossa conversa, desse papo, especialmente porque qualquer tipo de encontro como esse também é uma ação colaborativa, né? Juntar pessoas diferentes e trazer conhecimentos diferentes compartilhados e construir algo novo. Então, agradeço aí a disponibilidade e a participação de vocês. E a todos, né? Terminamos aquí el 9º encuentro regional de PrimeLAC, donde discutimos los temas importantes y relevantes para la educación ejecutiva responsable en toda América Latina. Fue un gran desafío para ISAE construir este evento todo en línea por la primera vez. A todos que participan de PrimeLAC saben que son eventos presenciales con mucha conmemoración y conexión entre los parceros de Latinoamérica, pero esperamos que hayan disfrutado del contenido y los momentos de interacción que tuvieron. Estoy muy agradecido a nuestro equipo que hizo esto posible y a todos los ponentes de hoy, de todos los días y a todos los amigos de capítulo que están acá. Para quienes sean signatarios de Prime, comenzamos ahora la asamblea capitular en la otra sala. A los demás participantes, mi agradecimiento y nos vemos en la próxima vez. Todo mundo que acompanhou, muito obrigado. Aos nossos panelistas também agradeço bastante. Até a próxima. Tchau, tchau.